Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miquel Alves. É sempre uma enorme satisfação estar juntamente com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Estamos dando seguimento também à nossa série falando sobre a Reforma Protestante, os pilares da Reforma Protestante. Hoje nós iremos falar sobre o sola fide, ou somente a fé. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E nós estamos aí na Semana da Reforma Protestante e eu quero fazer um convite especial para vocês para domingo, dia 31 de outubro de 2021, lá na nossa congregação, a congregação do Vila Rica, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Na congregação do Vila Rica nós estaremos realizando um grande culto de louvor e adoração a Deus, celebrando aí os 504 anos da Reforma Protestante. Estará ministrando o presbítero Gediel, que é bênção de Deus, trará para nós uma palavra direcionada a esse tema, e eu quero convidar vocês a celebrar juntamente conosco nesse grande culto de ações de graça por esse acontecimento histórico que nos atinge até os dias atuais. Então, participe conosco domingo às 19 horas na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo, na Rua do Senai, fácil de você encontrar. Nós vamos desde já ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida falando sobre o sola fide, ou somente a fé, o segundo pilar da Reforma Protestante que nós iremos meditar. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês o texto de Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler os versos 8 e 9. Dos muitos textos que nós poderíamos ler a respeito de fé, porque, por exemplo, só no Novo Testamento, nós encontramos cerca de 240 vezes a palavra fé sendo repetida. 240 vezes somente a palavra fé é repetida no Novo Testamento. Então, dessas muitas vezes que a palavra fé é repetida, do texto que eu quero meditar com vocês é talvez aí o texto áureo. O texto áureo é a respeito da fé, texto muito conhecido de todos nós. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o segundo pilar, segunda coluna da Reforma Protestante. Ontem nós vimos a primeira coluna, o primeiro pilar, falando sobre o sola scriptura, ou somente a escritura, somente a palavra de Deus. É a primeira coluna, é o primeiro pilar. O segundo pilar fala do somente a fé. Somente a fé. Ou seja, quando Lutero ou quando os reformadores começam a pensar numa reforma para a igreja, naquele contexto, porque veja bem, até aquele momento da história, somente os sacerdotes, somente os padres, os bispos, tinham acesso, tinham conhecimento, os monges tinham conhecimento das escrituras, porque era em latim, não existia a língua, não existia a Bíblia na língua do povo, não existia. John Wycliffe, na Inglaterra, nós já falamos dele aqui, que anos antes traduz a Bíblia do latim para o inglês, porque ele entendia também que a Bíblia precisava estar na linguagem do povo. O povo precisava ter acesso às Escrituras. O próprio Martim Lutero, posteriormente, quando ele entende que a reforma tem que acontecer de fato e ele é excomungado da igreja, ele vai lá no castelo de Wittenberg, onde ele vai ficar ali exilado por cerca de 10 anos. Em 11 semanas, ele vai traduzir todo o Novo Testamento para o alemão, para a linguagem do povo. Então, ou seja, como que esse povo, como que esses membros da igreja teriam acesso à verdadeira mensagem do Evangelho, o verdadeiro entendimento da salvação, sem ter acesso às Escrituras? Porque na verdade eles conheciam as questões religiosas pela boca do clero, pela boca dos padres, pela boca dos religiosos. E densamente o que? Traduzido pela linguagem do que? Das bulas papais, das tradições, dos concílios, daquilo que eles estabeleceram ao longo da história como verdade. Então,
o acesso ao evangelho puro e simples, eles não tinham. Ao entendimento de como se apropriar dessa salvação, eles não tinham entendimento disso. O próprio Lutero vai ter sérios problemas em relação a isso. Lutero, quando você começa a pensar na biografia dele, nós já falamos disso, ele era alguém profundamente perturbado. Porque ele queria ter uma vida piedosa, ele queria ter uma vida devota a Deus, porém ele tinha esse profundo senso de culpa, ele não conseguia se ver livre da culpa do pecado. Ele tinha esse terror em relação ao inferno, ele não sentia paz no seu coração em relação à salvação, ele não tinha alegria da salvação, porque ele não entendia de fato como ser salvo. Porque o jugo, o peso que foi colocado pela tradição e por tudo aquilo que a Igreja Católica até naquele momento da história pensava, era muito grande. Então ele era alguém profundamente perturbado. Ele não tinha paz de espírito. Porque, como eu já falei aqui, e vou repetir, até aquele momento da história, a Igreja já tinha entendido ou já tinha estabelecido, por exemplo, o culto às imagens, as relíquias, a evocação de santos, o purgatório, a missa, a transubstanciação, a confissão auricular, a tradição, a salvação pelas obras, que é o semi-pelagianismo, o culto a Maria, que eles consideravam como mãe de Deus, imaculada e corredentora, a própria questão da venda de indulgências, que foi recuperada para se construir a Basílica de São Pedro, a venda de perdão para 5 anos, perdão para 10 anos, perdão para 20 anos, dependendo da quantidade de dinheiro, perdão para a vida toda, dizendo que se a moeda que caía lá no gasofilácio, no cofre, pulava a alma do purgatório. Essa venda de perdões que era uma completa distorção do evangelho. Veja bem, isso aqui é completa distorção do evangelho. Como alguém pode vender o perdão? Sendo que o perdão foi conquistado na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quer dizer, o povo, os membros da igreja não tinham completa noção, não sabiam de nada a respeito do evangelho. A ponto de eles se submeterem a esses princípios. Por exemplo, quando Lutero esteve em Roma, antes de se tornar professor em Wittenberg, lá a partir de 1512, ele antes esteve em Roma. E quando ele chegou em Roma, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, aquela luxúria, aquela venda de indulgências, as tradições, tudo aquilo, porque veja bem, para um católico ir para Roma é como um brasileiro ir para a Aparecida do Norte. É você ir para o coração da fé. No nosso caso no Brasil, a padroeira, chamada de padroeira do Brasil, a Aparecida. As pessoas vão lá porque é a capital da fé, na visão católica, porque esse é o entendimento do brasileiro. Agora, para Lutero era Roma. Roma era a capital. Então ele chegou lá entusiasmado, mas quando ele chegou lá e viu o que estava acontecendo, e viu aquela corrupção profunda, ele precisa fazer alguma coisa. Então quando ele volta para Wittenberg, já com uma visão diferenciada. É quando ele começa a comentar os Salmos e posteriormente começa a comentar a Carta aos Romanos. E é comentando a Carta aos Romanos que a visão dele a respeito do Evangelho, a respeito da fé, de como se é salvo, que é transformada de uma vez por todas. Porque ele comenta a Carta aos Romanos de 515 a 516 e é lendo e estudando Romanos 1,17 que ele tem um entendimento a respeito do que de fato é a salvação. E entende que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Não existe outro meio para a salvação a não ser a fé. E aí, olha só o que ele mesmo diz, a citação dele próprio falando desse momento, dessa experiência que ele teve. Não obstante o caráter irrepreensível de minha vida como monge, sentia-me pecador diante de Deus e tinha a consciência extremamente inquieta. Não conseguia crer que ele havia sido aplacado pela satisfação que eu lhe dava.
Eu não amava esse Deus justo que castigava os pecadores, mas sim o odiava. Por fim, pela misericórdia de Deus, comecei a entender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive. Uma dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Senti que havia nascido de novo e entrado pelas portas abertas do paraíso. Da mesma forma que havia odiado a expressão justiça de Deus, passei a amá-la como a mais doce palavra. Porque, vamos lá, vamos ler aqui o texto de Romanos, que nós já lemos, mas vamos ler de novo, Romanos 1, 16, 17, que ele tem essa iluminação, essa epifania, esse entendimento do que é o Evangelho. Olha o que ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, ele entendeu a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina tão preciosa, porque veja bem, qual que é o estopim da reforma? O estopim da reforma é o Evangelho, é o redescobrimento do Evangelho, da salvação pela fé e não da salvação pelas obras, ou da salvação pela tradição, ou da salvação pelos santos, ou por Maria, ou por qualquer outro meio. Não é, a salvação é pela fé em Cristo. Cristo é a nossa salvação. Porque veja bem, o que é a justificação pela fé? De maneira bem resumida. A justificação pela fé é a justiça de Deus aplicada à pessoa de Jesus. Porque veja bem, quem éramos nós ou quem somos nós? Nós somos pecadores. Nem se nós vivêssemos 1 bilhão de anos em jejum, em oração, em campanha, em monte e sei lá mais o que, nós não poderíamos pagar aquilo que o nosso Deus fez ao enviar o seu Filho unigênito para a nossa salvação, para o nosso resgate. Não existe obras de justiça em nós, nós somos pecadores, o pecado entrou no mundo. Não há nenhum homem bom, não há nenhum sequer, nós não temos condições de fazer obras de justiça para Deus. O próprio Isaías diz que as nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia, é como pano de menstruação, é algo repugnante. Isso as nossas obras de justiça, quer dizer, não tem como o homem se salvar por si mesmo. Não existe meritocracia na nossa salvação. A salvação é pela graça mediante a fé, é a graça de Deus que nos alcançou, é o amor de Deus que nos alcançou. E nós nos apropriamos disso por meio da fé. Porque o que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós? É o amor e a justiça de Deus se beijando. É o amor e a justiça de Deus se beijando. A cruz é Deus descarregando toda a sua ira sobre o seu Filho por causa do meu e do seu pecado. Não pense que o meu e o seu pecado foi passado impune, em branco. Todos os meus pecados e os seus pecados, presentes, passados e futuros, foram julgados. Foram descarregados em Jesus. A ira de Deus veio sobre o seu Filho. Quer dizer, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha teve punição. Mas ao mesmo tempo nós vemos o que? A graça de Deus, o amor de Deus. Esse Deus gracioso que decide nos salvar por meio do seu Filho. Quer dizer, a justiça e o amor se beijando. E como que eu e você nos apropriamos dessa salvação, desse sacrifício de salvação? Mediante o que? A fé. E aí é o texto que eu li, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento pelo qual nós acessamos essa graça, ou acessamos essa salvação.
E isso não vem de nós, é dom de Deus. Até para sermos salvos, Deus tem que nos dar a fé. A fé é esse carisma, esse dom de Deus para nos habilitar a crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A graça de Deus, a obra de salvação, humilha as nossas obras e prova de uma vez por todas que não existe nada que nós podemos fazer para sermos salvos, a não ser a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. O que eu e você fizemos para ser salvo? Nada. Até a fé que nós temos não veio de nós, veio de Deus. Isso é a beleza do Evangelho. Essa é a maior revelação da história da humanidade, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é pastor que salva, não é igreja que salva, não é jejum que salva. O próprio apóstolo Paulo, deixa eu ler esse texto para vocês. Filipenses, capítulo 3. Ele que era fariseu de fariseu, ele que era hebreu de hebreu, ele que era um homem da lei. Olha o que ele diz. Filipenses capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos os cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tenha a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se alguma coisa eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ele está dizendo o seguinte: quando eu coloco na balança as minhas obras de justiça, elas não são nada. Eu poderia me gloriar de tantas coisas, da circuncisão, eu poderia me vangloriar da minha espiritualidade, eu poderia me vangloriar disso, mas essa não é a justiça que me salva. O que me salva é a justiça de Cristo, encontrada e acessada pela fé. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo pela fé. E nós não podemos acreditar em nenhum outro Evangelho. Tem muita gente orgulhosa. Tem muita gente que não entendeu o Evangelho. Tem muita gente cheia de si mesma, achando que a salvação é algo que ela faz. Não. A salvação é pela graça mediante a fé. De modo que, se você não entendeu isso, você vai viver uma vida de alguém perturbado, como Lutero foi um dia. Porque, veja bem, não é... E alguém vai dizer assim, não, mas tem que ter as obras também. De fato, Tiago fala sobre isso, que fé sem obras é morta. Mas a prova que você foi salvo, a prova que você foi encontrado pela graça de Deus, a prova de que você nasceu de novo, é que você vive o quê? As obras. A experiência da nossa salvação, o encontro que nós tivemos com Cristo nos leva ao que? A santificação. Nós somos salvos para quê? Para santificação. Ou seja, eu não me santifico para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu vivo em santidade. Como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que essa obra de salvação em Cristo me alcançou? Eu vivendo em santidade. Eu vivendo para a glória de Deus. Eu vivendo para me tornar a imagem do Filho de Deus.
Jesus Cristo. Como eu sei que eu sou salvo, eu cumpro os 10 mandamentos. Eu produzo o fruto do Espírito. Eu prego o Evangelho. Eu amo os meus semelhantes. Isso é a prova de que você foi salvo pela graça mediante a fé que você vive agora em santificação. É somente a fé. É somente a fé. Nós não podemos acreditar em outro meio para a salvação a não ser a fé. Como alguém um dia, como a igreja do tempo de Lutero quis um dia dizer, não, compra aqui uma indulgência, compra aqui um perdão. Não, a salvação é somente pela fé, somente pela fé, somente pela fé. Não existe méritos em nós, é pela graça mediante a fé. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas e aplicar isso na nossa vida e viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir, dando seguimento à nossa série, falando sobre os pilares da reforma protestante. Deus abençoe vocês e até amanhã.